Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Vida do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália, vamos falar de Bahia. Ainda sobre esse jogo polêmico, né, gente? Trouxe uma análise hoje aqui para vocês do Fabrício Cunha, que é narrador, né? Excelente narrador. O Caio Leone, que é comentarista, são excelentes profissionais que estavam na Rádio Sociedade. E eles falam sobre um ponto que eu já tinha analisado também e que falta um pouco nos jogadores do Bahia. É aquela garra. Exemplo, como a gente viu, né, vários lances errados da arbitragem, vários lances absurdos da arbitragem. Já conhecemos esse árbitro, já sabemos que é assim. No final de tudo, o Ceni foi lá cobrar dele. O Ceni ficou extremamente irritado. O Ceni foi lá cobrar dele a questão daquele pênalti. O Ceni cobrou do Marcos Felipe também. A gente não conseguiu entender, até eu também fui apurar. Não consegui entender se o Ceni reclamava com o Marcos Felipe em relação ao lance do gol ou se porque deveria ir lá cobrar também, sabe? Ficar mais em cima. Mas o fato é que o Ceni ficou extremamente irritado. Era um jogo que era para o Bahia ganhar. O Bahia tinha todos os critérios, todas as vantagens. Fortaleza que estava completamente desfalcado, vamos falar assim, porque tinha três grandes principais, né? Porque tinha o goleiro principal, o goleiro titular, o reserva do titular e um dos seus zagueiros machucados. Não desmerecendo o gol do Marinho, mas assim, o lance do Marcos Felipe, dele espalmar a bola para frente, dele não ter o reflexo de levantar logo para ter aquela defesa, meio apático, não sei se essa seria a palavra. Eu não quero estar aqui crucificando o Marcos Felipe, porque eu não gosto disso, né, de estar aqui crucificando o jogador. Mas assim, são lances que são reais e nítidos. Então assim, não tem para onde correr, eu não posso passar pano. Pelo mesmo caminho, o Lúcio, né? Não posso passar pano, não sei o que está acontecendo com o Lúcio, não sei, não entendo o que levou ele a perder aquele gol, praticamente um pênalti feito no qual o goleiro ainda estava no chão. O Ademir ficou extremamente irritado, o Ceni ficou extremamente irritado, mas como a gente pensa, né? Todo torcedor do Bahia pensa, tudo vai dar certo. Voltando ao raciocínio, que eu saio muito rápido. O Fabrício fala sobre isso, que ele admirou, né, essa atitude do Ceni, que é o que falta no elenco do Bahia. E realmente a gente sente a sensação de que falta um pouco mais de garra, de como é que eu posso usar a palavra? Ira não seria a palavra, mas um pouco mais de energia. Não sei se é essa palavra que eu posso usar. Mas vamos analisar o que ele fala, que aí vocês vão entender. A gente vai entender. O Rogério vai lá no meio, tenho certeza. E aí, é bom que a gente vá para esse lado que foi relatado pelo Valença, foi falado pelo Caio. Em campo precisa ter mais alguém com essa energia. Os jogadores do Bahia são muito bonzinhos. Exatamente, sequer protestaram pênalti para mim tão claro em cima do Cauli. O Cauli não ficou no chão sentindo dor, que o Marinho sentiu, por exemplo, no esbarrão com o David Duarte, que resultou na anulação do primeiro gol do Bahia. Então talvez falte essa malícia, talvez falte esse cara mais capitão, de fato, dentro de campo. Um cara que possa reivindicar. O Everton, infelizmente, nesse momento, né, acabou talvez não vendo o lance, né, talvez não se atentando para isso, mas ele também estava fora, né? E no banco o Rogério fez a parte dele. Mas é uma equipe ainda imatura. É uma equipe ainda imatura. Principalmente em jogos da Libertadores, isso ficou claro. O Bahia vive um grande momento, o Bahia mais uma vez. Ó, o Rogério tá onde, Valença? Tá lá no meio de campo falando com o árbitro da partida. Revoltado. E só tá ele, que aí é o que você tá falando. Exato. Dos jogadores de campo. É característica da personalidade dos jogadores. Você vê o Fortaleza, você tem pelo menos 5 ou 6 jogadores. O Bahia não é assim. Os jogadores do Bahia não são assim. E isso fica muito claro em vários jogos. Não só nessa questão de pressionar a arbitragem quando ela merece ser pressionada, mas em outros contextos também, quando você precisa segurar mais a bola, você está ganhando por 1-0, o jogo está difícil, você leva a bola para o lateral, você consegue valorizar mais o tempo. O Bahia precisa disso. E esse ano é importante para esses jogadores, que muitos ainda são jovens, né? Ainda vão chegar no seu auge, apesar de fazerem uma ótima temporada, terem esse entendimento do que é a parte que é dentro de campo, mas você precisa ser um pouco mais experiente, precisa ser um pouco mais malandro também no futebol. O Rogério fez uma cobrança ao Marcos Felipe, que eu acho que foi nessa linha, viu, Valença? Claro que na coletiva vai esclarecer um pouco mais,
mas eu vi ele dizendo assim, tem que ir lá falar, tem que ir lá falar. Então, eu acho que o Rogério fez uma cobrança nessa linha, né, de que os atletas, pode ser até que ele mencione isso na coletiva, porque o Troller ele chegou a mencionar algo dessa situação dos atletas terem uma energia de maior cobrança dentro de campo, né, porque assim, ele deu uma cobrada do Marcos Felipe e não parece ser pelo lance do primeiro tempo, né, parece ser algo ali de campo, e ele falou, tem que ir lá falar, né, foi o que eu peguei ali no gesto Mas que ele talvez fez. não fosse o cara ideal para poder falar nesse momento, né? Porque o pênalti O Marcos está lá do outro lá lado, do outro lado e Talvez por ser um dos líderes, né, já está passando a impressão dele ali, ou até mesmo foi uma outra situação do jogo, né? Eu acho que o Marcos Felipe, aquela bola que ele sai errado, né? Talvez o Rogério tenha pontuado essa Verdade. bola que quase resultou num segundo gol do Fortaleza. Enfim, Foi um Bahia que, por tudo que fez na partida, mereceu sair com resultado positivo, produziu mais, foi uma equipe mais agressiva na segunda etapa. Na primeira etapa, por mais que o Fortaleza tivesse ali um domínio e principalmente a estratégia deu certo por conta do equilíbrio defensivo no meio de campo, com o Sacha, com o Matheus Pereira e também com o Pochettino, que fecharam muito bem os espaços, tirando o Luciano Juba de circulação, o Caio Alexandre também, que não conseguia ser tão efetivo ofensivamente. Depois que o Fortaleza entendeu que poderia gerar vantagem mais rápido, principalmente progredindo com passes longos ou sendo mais vertical, não supervalorizando a posse, a partir disso o Fortaleza criou grande chance, mas a segunda etapa foi do Bahia e poderia ter sido não só a segunda etapa como resultado positivo, coisa que não aconteceu pela péssima arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que perdeu o jogo disciplinarmente e assim, com o selo FIFA no peito, que coisa horrorosa, hein? Valença, a marcação do pênalti no Cauli está na linha tênue, porque se estiver na linha tênue, aí a gente vai para margem de interpretação. Talvez o VAR tenha entendido o que o Wilton entendeu, né? E o que o Juan também entendeu, que o choque não foi suficiente. Tá aí. E você, torcedor, você acha que falta essa energia a mais, né? Essa maturidade a mais no elenco? O Ceni já tem esse espírito, né? De ir pra cima, foi capitão, tudo isso. Eu, na minha opinião, acho que falta sim, falta um pouco mais de amadurecimento mesmo nesse elenco do Bahia, em inúmeras questões, mas de qualquer forma, não é um momento assim que é pra gente estar desesperado, né? Porque quem tá lá embaixo na zona do rebaixamento não somos nós. Então a gente tá ali no G4, conquistamos um ponto só, vamos segurar. Próximo jogo contra o Juventude, vem agora a Sul-Americana também, vamos segurar, né? Mas é um jogo para ficar na conta desse juiz, né? Quando tem jogo do Bahia, que é ele que vai apitar, eu já imagino. Teve um jogo passado, eu não me recordo contra quem foi, que ele foi até bem. Mas seria muita ironia, né? Ele ir bem de novo. Por hoje é só. Beijo tricolor. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.